Como fazer PROC-V dentro do Power BI. Eu sou Jennifer Oliveira, especialista em Excel e Power BI, e o meu objetivo é te ajudar a se destacar profissionalmente através dessas ferramentas. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo e quer se tornar um profissional diferenciado, já curte aqui esse vídeo para saber que você gosta e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Então, como que a gente faz para fazer um PROC-V dentro do Power BI? Existem algumas formas diferentes de fazer esse processo, de procurar um valor dentro de uma outra tabela e retornar alguma informação. E hoje eu vou te ensinar 3 dessas opções para você começar a fazer esse processo, e já antecipo que a última é a minha preferida e é a opção que eu mais utilizo para realizar esse tipo de procura aqui dentro do Power BI. Então vamos lá, para a gente buscar esse valor, para a gente entender esse processo, nós vamos utilizar aqui uma base de vendas. Então, nós temos aqui dentro da tabela de vendas, nós temos a informação da UF e qual foi a quantidade vendida. Vou até abrir aqui para ficar mais claro. Então, nós temos uma tabelinha onde temos todos os processos de venda e nós temos a UF, em que foi vendido, né, a sigla do estado, e temos a quantidade que foi vendido também. No entanto, o nome escrito do estado, o nome por extenso, nós temos apenas na tabela de estado. Então, o que eu quero? Eu quero olhar aqui para essa tabela de acordo com a UF e eu quero retornar qual foi o nome do estado em si que fez esse processo. Então, não quero só a UF, eu quero buscar aqui qual foi o nome do estado para conseguir utilizar no meu material. Então, como que eu faço para buscar o valor dentro aqui da tabela de vendas, buscar pela UF dentro da minha tabela de estado e aí retornar o nome completo dele? Então, a gente vai entender aqui 3 formas diferentes de fazer esse processo, utilizando aqui as funções e funcionalidades do Power BI. Então, a primeira forma de nós fazermos esse processo é através da função LookupValue. Então, a função LookupValue, ela é uma variação do PROC-V que a gente já conhece dentro do Excel, e ela vai fazer justamente isso. Ela procura um valor dentro de outra tabela e retorna alguma informação. Então, qual que é a estrutura dela? Para a gente testar aqui essa função, nós já estamos aqui com a tabelinha pronta e olha só, vamos jogar aqui a unidade da federação, que é o nome do estado por extenso, aqui dentro, para ver o que acontece. Olha só, quando eu jogo, ele dá um erro. Por que ele dá esse erro? Se eu clico aqui em ver detalhes, ele aparece o seguinte, não é possível determinar os relacionamentos. Então ele está falando que não é possível exibir os dados porque o Power BI não conseguiu determinar um relacionamento entre os campos. Então ele não está vendo o que é que tem de relação entre uma coisa e outra, por isso ele não consegue retornar da forma correta. Então eu vou tirar aqui a unidade da federação e vamos fazer esse cálculo, essa operação de forma correta, procurando esse valor, utilizando aqui a função LookupValue. Então, para isso, vou clicar aqui na página inicial, vamos clicar em inserir dados para a gente criar uma tabela só de medidas para organizar aqui o nosso processo. Então, vou clicar aqui em inserir dados, ele vai adicionar aqui uma nova tabelinha e a gente vai configurar para ser uma tabela exclusiva de medidas. Então, não vou colocar nenhuma informação aqui dentro, tá? Vou deixar esse campo em branco mesmo e eu vou alterar aqui o nome dessa tabela para medidas. Então, vamos escrever aqui como medidas e eu vou clicar aqui em carregar. Feito isso, eu criei uma tabela em branco só para organizar todas as medidas que eu tenho e facilitar aqui na hora de encontrar essa informação. Então, olha, ele já está carregando essa tabelinha nova. Olha só, prontinho, tabela já está criada aqui dentro e agora a gente vai criar a medida dentro dessa tabela para facilitar aqui a procura. Então, vamos clicar em cima dela, vamos aqui em nova medida e agora a gente vai utilizar a função LookupValue para fazer essa procura da informação que a gente precisa. Então, olha só, a barra de fórmulas já está aqui dentro. Vou aumentar aqui a fonte para você conseguir enxergar melhor. O nome dessa medida será nome estado, tá? Nós vamos retornar aqui o nome do estado utilizando a função LookupValue. Então, qual que é a estrutura? A função LookupValue, ela tem uma estrutura muito parecida com a do PROC-V, se você já está acostumada a ela. Então, vou colocar aqui LookupValue. E qual que é o primeiro argumento que eu preciso? Nesse caso, o primeiro argumento que eu preciso utilizar aqui dentro é a coluna que eu quero retornar. Então, qual que é o valor que eu quero retornar? É a unidade de federação, certo? É o nome do estado. Então, eu vou colocar aqui essa coluna. Então, vamos escrever aqui, unidade da federação. Já apareceu, você pode tanto clicar sobre ela ou dar um tab para continuar o preenchimento.
e eu já coloquei aqui o que é que eu quero retornar, vírgula. Agora, eu quero retornar quando? O que é que eu vou analisar para entender que o campo que eu quero está dentro dessa coluna? Eu preciso analisar aqui o campo de UF, certo? Então eu quero analisar qual é a UF que está aqui dentro para aí sim conseguir retornar o nome do estado, a unidade da federação. Então eu vou colocar aqui esse campo dentro da nossa medida. Por quê? O campo que eu irei analisar é a UF. Então vamos escrever aqui UF e é a UF do estado, tá? Não é a UF de venda. Então vamos selecionar aqui a UF da tabela de estados, prontinho, vírgula. E por fim, o terceiro argumento aqui que nós vamos colocar é o argumento de qual é o código que eu vou analisar. Então eu vou procurar de acordo com o campo de UF na tabela de estado. No entanto, eu vou procurar o quê? Eu vou procurar o valor que estiver aqui na minha tabela de vendas. Então o que eu quero fazer? Eu quero analisar aqui essa tabelinha e nessa linha eu quero olhar para o UF Acre, AC, eu quero olhar o AC, vou lá na tabela de estados, procurar onde tem AC e aí sim retornar aqui a unidade da federação, certo? É isso que a gente quer fazer. Então eu preciso incluir aqui esse campo. No entanto, se eu tentar escrever aqui o F, olha o que vai acontecer, ele não aparece nada. Por que ele não está aparecendo? Porque esse campo aqui, ele não está imputado. Para a gente conseguir falar sobre esse campo, para a gente conseguir utilizar ele dentro dessa medida, nós vamos precisar utilizar uma outra função, que é a função SelectedValue. Essa função, o que ela vai fazer? Ela vai utilizar o valor que estiver selecionado de acordo com a UF para aí sim analisar. Por que isso? Porque concorda que aqui dentro, se eu falar que eu quero olhar a UF, eu quero olhar para qual UF? Eu quero olhar para todas de uma vez? Não. Nessa linha aqui, eu quero olhar para a UF-AM, do Amazonas, que é a UF que está selecionada nesse momento. Nessa linha, eu quero olhar para a Bahia, que é a UF-BA que está selecionada, e aí sucessivamente. Então, nós vamos utilizar aqui a função SelectedValue para conseguir retornar a UF que estiver sendo analisada naquele momento. Então, ó, vamos aqui, eu vou até fazer o seguinte, ó, vou apertar aqui Shift Enter, cliquei aqui no começo, ó, Shift Enter e vou dar um Tab só para ficar melhor a leitura. Aqui é a mesma coisa, ó, Shift Enter e um Tab para ficar melhor aqui também, tá? E vou por último aqui, Shift Enter, um Tab e agora a gente vai colocar a UF de acordo com a seleção que estiver sendo feita. Então, a função é a função SelectedValue, essa função aqui, e a gente vai retornar o quê? A gente vai analisar a seleção da UF da tabela de vendas. Nesse caso, é o valor que eu estou analisando originalmente. Então, vou selecionar aqui a UF de vendas, fechei parênteses novamente. Então, qual que é a estrutura? Vamos recapitular. A Lookup Value, primeiro você vai imputar qual é o campo que você quer retornar. Então, eu quero retornar a unidade da federação, que é o nome do meu estado. E eu quero retornar de acordo com a UF dessa mesma tabela. Então, na hora que eu encontrar dentro da tabela aqui de estados a UF que eu preciso, eu quero retornar a unidade da federação. E aí, para utilizar, eu vou utilizar a variável selecionada de UF de vendas. Então, na hora que eu estiver aqui dentro da tabelinha de vendas, eu quero olhar qual é a UF que eu estou analisando naquele momento e aí sim retornar o nome desse estado. Perfeito? Vamos dar um Enter agora e olha só, já vai criar aqui embaixo a nossa medida, ó, já está aqui nome do estado e agora sim eu posso utilizar essa medida dentro aqui da minha tabelinha. Então eu vou pegar e eu vou arrastar, ó, vou segurar aqui, meu campo está selecionado, eu vou jogar entre o F e entre quantidade de vendas. Tá vendo que tá ficando amarelinho? Quando eu seleciono aqui, olha só, já temos aqui o nosso campo. Então agora ele já está retornando de forma correta o nome do estado de acordo com a UF. Então aqui no Acre, ele está analisando para o Acre, Alagoas, a mesma coisa, Amazonas e aí sucessivamente. Então ele está utilizando como ponto de partida cada uma das seleções que nós estamos fazendo aqui no que a gente chama de filtro de linha. Feito? Então essa é uma das formas que a gente tem de realizar o PROC-V através aqui do Power BI. A segunda forma que a gente tem de realizar PROC-V no Power BI é através da mesclagem de tabelas. O que é isso? Essa mesclagem de tabelas ela é existente dentro do editor do Power Query. Então, para a gente ir para o editor do Power Query, a gente vai aqui clicar em transformar dados. Lembrando que o editor do Power Query é aquela etapa quando a gente vincula o material inicialmente.
Então, quando a gente vincula, a gente tem a possibilidade de transformar os dados, de iniciar o tratamento. E é aí que abre o editor do Power Query. No entanto, se você já tiver feito a vinculação e você quiser voltar para lá, é só você clicar aqui em transformar dados que a gente volta para dentro do editor. Então, eu vou clicar aqui em cima em transformar dados e ele já está abrindo aqui o editor do Power Query. Olha só, já abriu aqui o editor e agora a gente consegue fazer a mesclagem das tabelas para conseguir fazer aí retornar essa informação. O que é essa mesclagem? Então, a mesclagem, ela está presente aqui dentro da página inicial mesmo, aqui no cantinho. Então, aqui no canto, no grupo de combinar, a gente tem a opção de mesclar consultas. O que é essa mesclagem? Ela vai pegar duas tabelas diferentes e ela vai mesclar, ela vai juntar essas duas. Então, ela vai pegar as colunas que tem uma, as colunas que tem outra, vai analisar onde elas se conversam e vai juntar as duas, perfeito? Não vai consolidar, não vai agrupar uma na outra. Ela vai mesclar, ela vai juntar as colunas aqui. Então, vai pegar as colunas que tem uma, as colunas que tem na outra e vai juntar, transformando um tabelão. Então, como que a gente vai fazer aqui? Quando a gente clica aqui em mesclar consultas, tem a opção de mesclar nas consultas que já existem ou de mesclar como novas. Então, ou você pega uma tabela que já existe e mescla na outra, ou você pega as duas e junta em uma terceira. Nesse caso, eu vou clicar aqui em consultas, em mesclar como novas, para a gente não perder as tabelas originais. Então, vamos clicar aqui em mesclar como novas e ele vai aparecer aqui essa janelinha de mesclagem. Então, olha só, logo de cara, ele apareceu aqui a tabela de vendas, porque era a tabela que eu estava selecionada. Olha só, eu estava com a seleção na minha tabela de vendas, então ele já veio aqui dentro, tá? Como a opção principal. E o que acontece? Aqui eu poderia até alterar, nesse caso eu vou deixar como vendas mesmo, e aqui embaixo você vai incluir qual é a segunda tabela que você quer mesclar. Então, eu quero mesclar vendas com a tabela de estados. Então, eu vou selecionar aqui estados. Legal? Agora, observem que não habilitou aqui o OK. Por que não habilitou? Porque para eu conseguir mesclar, eu preciso dizer para o Power BI o que é que se relaciona. Então, eu quero mesclar quando? Eu quero mesclar quando a coluna aqui de UF for igual à coluna de UF da minha tabela de estados, certo? Então, quando na minha coluna aqui de UF estiver escrito AM, por exemplo, ó, eu quero retornar Amazonas e o código da UF número 13. Como que a gente faz para dizer isso para o Power BI? É só você clicar nas colunas. Então, eu vou clicar aqui na coluna de UF e na coluna aqui também. Olha só, tá vendo que elas ficam até destacadas agora? Elas ficam até em cinza? Porque agora sim, ela já entendeu o que é que quer. Você consegue ainda alterar o tipo de junção. Então, nesse caso, ó, ele tá vindo como padrão externa à esquerda. Ou seja, ele pega todas as colunas da primeira tabela e pega as correspondências a partir da segunda. Então, se tivesse aqui um estado, sei lá, AV não existe, mas se tivesse por algum acaso uma linha aqui com um estado chamado AV, em nenhum momento teria tido venda aqui dentro, então ele não puxaria. Então, esse externo à esquerda, ele pega todas as colunas da primeira tabela e ele junta a segunda apenas quando ele encontrar as correspondências. E é exatamente esse caso aqui que a gente quer. Eu quero pegar tudo a partir da primeira, então manter a primeira, apenas quando a segunda tiver correspondência aqui dentro. E vamos clicar em OK. Quando a gente faz isso, olha o que ele fez. Ele criou aqui uma nova coluna de mesclar uma nova tabela e manteve aqui as nossas duas originais, sem alteração. E agora sim, ó, eu já vou até alterar aqui o nome, eu vou alterar para de vendas 2, para a gente saber que foi a segunda tabela de vendas. E agora, desculpa, essa aqui é uma tabela fato. Ó, fato de vendas. E agora, quando a gente vem aqui pro lado, olha o que aparece. Aparece pra gente essa coluna aqui de tabelinha de estados. Por quê? Ele pegou a coluna original e ele trouxe aqui a coluna de estado, a tabela de estados. Como que a gente faz para abrir essas informações e trazer as colunas em si? A gente vai clicar aqui dentro desse botãozinho. Quando a gente clica aqui, eles vão aparecer os campos existentes. Então, ó, cliquei, aparecem todos os campos que eu posso trazer. Nesse caso, eu não vou trazer o F, porque eu já tenho um campo de UF aqui. Só para não ficar repetido, eu vou trazer só o código e a unidade da federação. Quando eu dou um OK, olha só o que acontece. Ele já traz agora as duas colunas que estavam na outra tabela. A gente pode até renomear, ó. Vou dar um duplo clique, vou deixar aqui só como código UF para não ficar muita coisa. E aqui a mesma coisa, ó. Eu vou deixar só como unidade da federação. Não vou trazer o nome da tabela. Dei um Enter,
prontinho, já temos aqui a nossa nova tabelinha. Agora, se a gente vier aqui em fechar e aplicar, olha o que acontece. Agora, ao invés de utilizar as informações da tabela original, eu vou buscar agora da tabela mesclada que nós criamos para conseguir utilizar esse PROC-V, né, essa junção que nós fizemos. Então, ó, ele já está carregando aqui as tabelas que a gente vinculou, que a gente mesclou lá dentro. Ó, prontinho, já fez aqui a mesclagem. Olha só aqui embaixo, nós já temos essa nova tabelinha aqui dentro para a gente conseguir utilizar. E agora, ao invés de utilizar aqui as informações da tabela de vendas, ó, eu vou tirar e eu vou pegar aqui a minha tabela de vendas 2, que foi a tabela mesclada. E vou trazer aqui, ó, a UF. E agora a gente vai jogar aqui a unidade da federação. Vou até aumentar aqui um pouquinho o tamanho. Olha só, unidade da federação, que foi o campo que nós trouxemos para cá. Vou jogar e agora sim ele já aparece certinho. E vamos pegar agora a quantidade de vendas. Então vamos jogar mais uma vez aqui dentro da nossa tabela. E prontinho, mais uma forma de realizarmos o PROC-V, mas agora através do tratamento, mesclando a consulta logo de início. Então, tanto você pode mesclar a consulta em uma terceira, como nós vimos, como você poderia também mesclar através da consulta original e diminuir aqui a quantidade de informações dentro dos seus campos, dentro do seu relatório. E por fim, agora, a terceira e última forma que eu trouxe hoje de criar o PROC-V é através dos relacionamentos. Então, estabelecendo relacionamentos aqui dentro do Power BI e aí sim já conseguindo analisar essas informações de forma mais rápida e prática. Como que seria isso? Então, os relacionamentos, para quem não conhece, eles estão presentes aqui dentro da nossa guia de modelo. E basicamente, o que eles são? Quando a gente vem aqui, a gente tem todas as miniaturas aqui das nossas tabelas. E observem uma coisa, ele já até está trazendo ó, um relacionamento como sugestão. Então, o que é um relacionamento? Um relacionamento é quando você faz exatamente isso do Power BI, de falar para ele que duas tabelas se relacionam de alguma forma. Então, nesse caso, ele já tenta analisar e identificar colunas com o mesmo nome para estabelecer esse relacionamento. Por isso que, quando a gente criou aqui a nossa tabela de número 2, o que ele fez? Ele identificou que tem ambas as tabelas possuem uma coluna cujo nome é UF e ele já estabeleceu um relacionamento entre elas. No entanto, como que você faz para criar esse relacionamento? Então, nós temos aqui a tabela de vendas original e temos a tabela de estado. Então, o que eu quero? Eu quero que toda vez que ele analisar aqui o campo de UF, ele já entenda que a UF é a mesma que está aqui dentro. E se o código, se o nome for o mesmo, eu quero que ele crie esse relacionamento, que eu possa buscar aqui o nome da unidade de acordo com o código que ele encontrou. Então, para isso, é só eu clicar aqui sobre o campo que eu quero relacionar, arrasto até o próximo. Olha só, tá vendo que ficou aqui esse campo pontilhado? Se eu soltar agora, o que ele vai fazer? Ele vai criar esse relacionamento. Criou aqui essa linha, quando eu passo o cursor, ele já destaca o relacionamento que foi feito, então a UF aqui na tabela de estados e a UF na tabela de vendas. E a partir de agora, ele sempre vai entender que as informações se correspondem e aí a gente consegue fazer essa análise duplicada tranquilamente. Então, olha só, se eu voltar aqui no meu relatório e agora, utilizando, ó, se eu clicar em cima, eu estou utilizando os campos da minha tabela de vendas mesmo. E agora, se eu pegar aqui a unidade da federação e jogar para dentro da minha tabela, ele já vai reconhecer. Então, uma vez que eu criei esse relacionamento, ele já entende que as informações se correspondem e a gente não precisa nem utilizar a função lookup value e também não precisamos fazer a mesclagem de consultas. A gente consegue manter aí ambas as consultas, ambas as tabelas aqui dentro, relacionar e aí sim trabalhar com elas. Então já me conta aqui se você já utilizou o Power BI, se você tem alguma dúvida referente a essa ferramenta e o que você quer aprender de cada uma delas. Não se esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever no canal para você não perder os próximos conteúdos.